Geometria plana, polígonos. Definição de um polígono. Os segmentos AB, BC, CD, DE, EF e FA de um mesmo plano, consecutivos e não adjacentes, formam uma figura fechada. A figura é constituída por esses segmentos e pelos pontos interiores, a região que eles determinam é chamada de polígono A, B, C, D, E, F. Então nós temos aqui o polígono formado por todos os pontos internos, inclusive a linha que são os lados do polígono. Os elementos de um polígono são os seus lados, que são esses segmentos não consecutivos, os ângulos internos, ângulo A, ângulo B, ângulo C e assim por diante, os vértices, que são as extremidades dos segmentos. Alfa é o ângulo externo relativo ao vértice A. Tem o vértice A aqui, ângulo interno, e aqui o ângulo externo que nós já vimos lá nos triângulos também. E a diagonal BD. Diagonal é um segmento que liga dois vértices não consecutivos. Quando os vértices são consecutivos, isso é um lado do polígono. A nomenclatura. Os polígonos recebem nomes especiais de acordo com o número n de seus lados. Por exemplo, quando o número de lados é 3, triângulo, 4, quadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono e assim por diante. O último polígono aqui é com 20 lados, que é um icoságono. Acima de 20, nós vamos considerar que é um polígono qualquer e não vamos designar nomes. Um polígono é regular quando ele tem lados congruentes e ângulos internos também congruentes. Aí nós temos um polígono regular. Número de diagonais de um polígono. O número de diagonais de um polígono convexo depende unicamente do número n de seus lados. O número de diagonais D é dado por essa fórmula aqui, onde n é o número de lados do polígono. E nós vamos ver isso agora em uma demonstração. Então nós vamos ver agora a demonstração do número de diagonais de um polígono. Nós podemos ver aqui que no triângulo ele não tem nenhuma diagonal. Para começarmos a demonstrar, nós vamos fazer o seguinte: quantas diagonais, através de um único vértice, nós conseguimos traçar? Por exemplo, o quadrilátero, através de um único vértice, eu consigo traçar apenas uma diagonal. Se for um pentágono, através de um único vértice, duas diagonais. Se for um hexágono, 3 diagonais. E assim por diante. O heptágono, 4 diagonais e assim sucessivamente. Então, vamos voltar aqui no quadrilátero. Então, primeiro, triângulo, nenhuma diagonal. Então, triângulo, nenhuma diagonal com um único vértice. Agora, o quadrilátero, somente uma diagonal de um único vértice. Um pentágono, duas diagonais, então o pentágono tem duas diagonais. O hexágono eu consigo traçar 3 diagonais. Então o hexágono, 3 diagonais. Agora vamos generalizar. Se o polígono tem n lados, quantas diagonais nós vamos conseguir traçar com um polígono de n lados? É só ver a sequência lógica do que está acontecendo. 3 lados, nenhuma diagonal. 4 lados, uma diagonal. 5 lados, 2 diagonais. 6 lados, 3 diagonais. Nós podemos ver, então,
que é só pegar o número de lados e diminuir 3 unidades. Então, se o polígono tem n lados, ele vai ter quantas diagonais de um único vértice? N menos 3 diagonais. Continuando então, agora nós vamos ver quantas diagonais ao todo, não apenas com um vértice. Por exemplo, triângulo, nenhuma. Um quadrilátero, duas, com todos os vértices. Um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono e assim por diante. Então, pela que nós vimos, temos o seguinte: número de diagonais com um vértice, um polígono com n lados era d igual a n menos 3. Porém, se eu vou traçar com todos os vértices, se com um vértice era n menos 3, com todos os vértices, eu vou multiplicar pelo número de vértices. O número de vértices é o número de lados. Então, d igual a n que multiplica n menos 3. Porém, aplicando esse raciocínio com um vértice, multiplicando por todos os vértices, nós vamos ter que uma diagonal será contada duas vezes. Por exemplo, essa diagonal está sendo contada para esse vértice e para esse vértice aqui. A mesma coisa aqui. Eu estou contando a diagonal, essa diagonal através desse vértice, e por esse vértice é o mesmo, é a mesma diagonal. Então, isso não vai me dar um número real. Por exemplo, um quadrilátero, 4 lados, está aqui 4. 4 menos 3, 1. Vezes 4, 4. 4 diagonais? Não. Um quadrilátero tem duas diagonais. O que nós vamos fazer então com relação à fórmula? Com relação à fórmula, é só dividir por 2, porque está sendo dobrado. Então, o número de diagonais para qualquer polígono é essa fórmula. N que multiplica n menos 3 dividido por 2, sendo n o número de lados, que também é igual ao número de vértices, que por sua vez também é igual ao número de lados. Soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo com n lados é dado por SI igual 180 que multiplica n menos 2, onde n é o número de lados do polígono ou número de vértices ou número de ângulos. E nós vamos ver agora a demonstração dessa fórmula aqui. Então vamos ver a demonstração da fórmula da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Nós temos aqui o polígono e a primeira pergunta é: em quantos triângulos podemos dividir um polígono traçando as diagonais de um vértice apenas? É óbvio que aqui só temos o triângulo, não vamos dividir. Mas sendo um quadrilátero, traçando as diagonais de apenas um vértice, nós podemos dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Indo para o pentágono, nós podemos dividir o pentágono em 3 triângulos. O hexágono em 4 triângulos. Um heptágono em 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. E o octógono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Nós podemos dividir os polígonos sempre por triângulos. Ok. Então, nós temos aqui, respondendo a pergunta, o quadrilátero, eu posso dividir ele em 2 triângulos. Um pentágono, recordando, eu divido ele em 3 triângulos, traçando as diagonais de um único vértice. Um hexágono, eu posso dividir ele em 4 triângulos. Bom, fazendo esse processo, eu quero saber o seguinte: um polígono de n lados, quantos triângulos eu vou conseguir dividi-lo, traçando as diagonais de apenas um vértice? Vamos ver a sequência lógica. Quadrado, 2 triângulos. Pentágono, 3 triângulos. Hexágono, 4 triângulos.
nós podemos ver aqui, então, sempre a mesma diferença. Menos 2, 4 menos 2, 2, 5 menos 2, 3, 6 menos 2, 4. Então, se o polígono tem n lados, nós vamos traçar n menos 2 triângulos. Nós vamos conseguir obter n menos 2 triângulos traçando as diagonais de apenas um vértice. Ângulo interno de um polígono regular. No polígono regular, os n ângulos são congruentes. Chamando de I a medida de cada um deles, temos. Então, veja que se o polígono é regular, todos os ângulos são congruentes. Então, para saber o valor de cada ângulo, é só nós pegarmos o valor da soma de todos os ângulos e dividir por n, que é o número de ângulos, número de lados, número de vértices. Então, nós vamos ter a fórmula que I, ângulo interno, 180, que multiplica n menos 2. Essa é a fórmula da soma, dividido por n. Então, nós vamos ter o valor de cada ângulo interno. Soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é constante. Ou seja, independente do número dos seus lados, é dado por SE, soma, igual a 360 graus. Para todo e qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos sempre será 360 graus. Se o polígono é regular, o ângulo externo desse polígono será, o valor de cada ângulo é só você pegar 360 graus, que é a soma, e dividir pelo número de ângulos, pois são todos congruentes. Soma dos ângulos externos. Então vamos à demonstração do que não é nem fórmula, né? É aquela constante 360 graus. Nós temos um polígono aqui, um pentágono, e nós vamos verificar o seguinte. Esse ângulo interno, alfa, vou chamar de alfa, mais o seu ângulo externo beta. Quanto que dá a soma desse ângulo alfa mais o seu respectivo ângulo externo? Podemos ver que dá meia volta, ou seja, 180 graus. Eles são suplementares. Se eu tenho um polígono de n lados, então um polígono qualquer, generalizando, nós vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar o primeiro e o segundo membro dessa equação por n. Aqui é o que está acontecendo em um único ângulo. Se o polígono tem n lados, ele terá n ângulos. Por isso, eu estou multiplicando por n ambos os membros dessa equação. Então, nós temos aqui, aplicando a distributiva, n-alfa mais n-beta igual a 180n. Ok. N-alfa quer dizer o seguinte, se o polígono tem n ângulos aqui, eu vou ter, então, todos os ângulos internos desse polígono. N-beta quer dizer que eu vou ter todos os ângulos externos desse polígono, n-beta. Ou seja, eu posso representar aqui como sendo a soma de todos os ângulos externos. E aqui, a soma de todos os ângulos internos desse polígono. 180 vezes n é o que eu tenho no segundo membro. Se eu quero saber o valor da soma de todos os ângulos, subtraindo ambos os membros por SI, então nós temos aqui menos SI. A fórmula da soma dos internos é 180, que multiplica n menos 2. Aplicando a distributiva, aqui, menos 180n e mais 360. Simplifico, 180n com menos 180n é zero. A soma de todos os ângulos externos igual a 360 graus. Só como observação, então nós temos aqui em um polígono qualquer, sempre nós teremos um ângulo interno mais o seu respectivo ângulo externo, sempre a soma será igual a 180 graus.
sempre serão suplementares. Agora nós vamos para os exercícios dessa aula no próximo vídeo.